qual é a mensagem do segundo anjo, então? Então, aqui continuando, Apocalipse 14, verso 8, temos a segunda mensagem, o segundo anjo voando pelo meio do céu. E diz aqui, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações, do vinho, da fúria, da sua prostituição. A segunda mensagem é bem curta, e é uma mensagem direta. Babilônia, a mãe das meretrizes, aquela que já foi vista no Apocalipse, ela agora está derrotada, ela cai. Aqui, obviamente, não pode ser um anúncio que a velha Babilônia caiu, porque já havia caído, sido destruída a antiga Babilônia, que nasce lá com Babel, depois escraviza o povo de Deus no certo período da história. Essa Babilônia, essa cidade, já foi destruída lá no passado. Então, aqui nós temos uma Babilônia, que é uma Babilônia espiritual, que tem iludido o povo de Deus. Ela significa o quê? Apostasia, confusão, como a própria palavra significa isso, né? É uma Babilônia que está seduzindo o povo de Deus nos últimos dias. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A mensagem do segundo anjo, a queda de Babilônia. No vídeo anterior, podemos ver e aprender a respeito sobre a mensagem do primeiro anjo de acordo com Apocalipse 14. E no vídeo de hoje, nós iremos aprender a respeito sobre a mensagem do segundo anjo. E na mensagem do primeiro anjo, podemos ver Deus convidando o seu povo a adorá-lo. Na mensagem do segundo anjo, Deus anuncia a queda da grande Babilônia, que não é a grande Babilônia de antigamente, o império, e sim a Babilônia mística dos nossos dias. Se você quer aprender mais a respeito sobre essa mensagem do segundo anjo, quero convidar você a assistir esse vídeo até o final e também quero convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você gosta desse tipo de conteúdo, também quero pedir a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Uma pergunta agora avançando para o segundo anjo. Então, o primeiro anjo faz uma advertência, avisa da chegada do juízo. Então, vimos que chegou no dia 22 de outubro de 1844. A norma do juízo será a lei de Deus, conforme o quarto mandamento já é citado na primeira mensagem. Mas qual é a mensagem do segundo anjo, então? Quem está com a sexta pergunta? Está comigo? Ok. Alex. Então, aqui continuando, Apocalipse 14, verso 8, temos a segunda mensagem, o segundo anjo voando pelo meio do céu. E diz aqui, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações, do vinho, da fúria, da sua prostituição. A segunda mensagem é bem curta, e é uma mensagem direta. Babilônia, a mãe das meretrizes, aquela que já foi vista no Apocalipse, ela agora está derrotada, ela cai. Aqui, obviamente, não pode ser um anúncio que a velha Babilônia caiu, porque já havia caído, sido destruída a antiga Babilônia, que nasce lá com Babel, depois escraviza o povo de Deus no certo período da história. Essa Babilônia, essa cidade, já foi destruída lá no passado. Então aqui nós temos uma Babilônia, que é uma Babilônia espiritual, que tem iludido o povo de Deus. Ela significa o quê? Apostasia, confusão, como a própria palavra significa isso, né? É uma Babilônia que está seduzindo o povo de Deus nos últimos dias. Então, há uma mudança de tom aqui na segunda mensagem. A primeira é temer a Deus, e agora nós olhamos para o acampamento opressor, para aqueles que estão oprimindo o povo de Deus e dizendo, olha, o juízo prediz que vocês vão cair, vai existir a queda de Babilônia. Então esse anúncio é importante para o povo de Deus no tempo do fim. Está conjugado no passado. Não está dizendo assim, vai cair a grande Babilônia. Apesar de ser uma profecia para o tempo do fim, o anjo diz, caiu. Por quê? Porque era muito comum, quando havia um evento que era certeiro, o profeta ia profetizar algo que certamente se cumpriria, ele colocava isso lá no passado. Jeremias faz isso na certeza que vai acontecer, ou seja, é algo que não é uma profecia condicionada a alguma coisa, ela certamente vai acontecer. Os dias de Babilônia, que engana o povo de Deus, estão contados. Em se tratando de Babilônia, mística ou espiritual, esse poder que cai, o que significa então a queda dessa Babilônia? O que vai acontecer? Se a gente quiser, de uma forma bem clara, ajudar o telespectador, o nosso ouvinte, o que é a queda de Babilônia? Essa mensagem errônea, né, contrária à palavra de Deus, falsa, ela não vai prosperar, ela vai ser derrotada. É interessante que lá no capítulo 17, mais adiante, o Senhor, ele
anseia que a gente entenda que a Babilônia envolve todo um sistema religioso falso. E esse vai ruir, né? Então, essa é a certeza, que esta mensagem não vai prosperar sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai prosperar. A mensagem que... A Babilônia antiga foi conquistada ali pelos medos e persas através do rio Eufrates. Eles secaram o rio Eufrates, que era o único ponto que entrava na cidade, e aí conquistaram a cidade. Alguém abriu os portões por lá de dentro, eles entraram e destruíram a cidade. Bom, nós temos a profecia do secamento do rio Eufrates também no Apocalipse, que significa o quê? Que significa que Babilônia vai perder o seu apoio, vai ser desmascarada. As pessoas vão saber quem está por trás do governo de Babilônia, porque ela se disfarça de um poder religioso. Ela se disfarça de um poder cristão, digamos assim, de piedade. E a partir do momento que as nações, que os povos descobrirem quem é Babilônia, que na verdade ela é o centro do governo do dragão, é o dragão que está por trás, automaticamente essa Babilônia vai ruir, vai cair. Porque as pessoas vão entender, eu fui enganada. O assunto é tão interessante, né? Mas isso responde também à nossa próxima pergunta, né? Que a próxima pergunta vem falar exatamente disso, essa confusão. Babilônia significa exatamente isso, essa confusão toda que é gerada pelas falsas doutrinas que são ensinadas. É interessante uma expressão, né, pastor, quando descreve a Babilônia num outro contexto, né? Como uma mulher, ele define assim como a grande mãe das meretrizes. Exatamente. É um sistema religioso que é copiado no seu erro por outros grupos religiosos. E eu fico pensando que no final, nesse contexto de perseguição religiosa, a proposta de se levantar um decreto dominical, né? uma lei que imponha o falso dia de adoração, ele vem recheado de argumentos que parecem ser vantajosos e vão trazer uma promessa de segurança, de solidez, né? De harmonia mundial, mas isso há de ruir. E que momento terrível será esse? Acho que é até interessante a gente ler o verso aqui, né, 17, verso 5, de Apocalipse, que lá diz assim, ó: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É interessante porque se ela é a mãe, nós vimos que mulher, né, tem essa representação da igreja, então ela tem ali filhas que estão conectadas, ligadas a ela, e pelo que nós vemos aqui em Apocalipse 14, o vinho da sua ira, esse vinho é a sua prostituição, é aquilo que ela dá a seduzir para suas filhas, né, misturando a verdade com a mentira, e ali então fazendo essa grande confusão e espalhando isso às pessoas. Exatamente. Então, as pessoas estão embriagadas, ou seja, elas não conseguem ter uma visão correta, uma percepção correta do que estão vivendo. Ou seja, estão sendo seduzidas e enganadas. Eu posso dar um exemplo, pastor? Sim, claro. Algumas pessoas, elas creem, né, que foram ensinadas, assim eu também fui, a respeito da imortalidade da alma, né? A alma não morre. E biblicamente a gente vê em todos os trechos da Bíblia falando que a alma morre, né? Nós somos a alma, não existe nada dentro da gente, né? Nós vemos isso já em Gênesis. Uma vez estava dando estudos bíblicos para um rapaz que veio do espiritismo, né? Muitos anos, mais de 20 anos do espiritismo, e ele foi ensinado assim desde pequeno, né? Não tinha muito contato com a Bíblia em si, e ali estudando a Bíblia, lemos o verso para ele, que Deus fez o homem do pó da terra e o homem passou a ser alma vivente. Né, Gênesis capítulo 2, verso 7 ali. E aí então ele olhou assim e eu perguntei para ele assim, então, o homem tem ou o homem é uma alma? Passou a ser. E ele respondeu, tem. Eu falei assim, não, ser e ter é diferente? Ele falou assim, é. Eu falei assim, então, o homem tem ou ele é uma alma? Aí ele falou assim, tem. E por 3 vezes eu falei, lê de novo o verso, lê de novo o verso. E quando ele leu pela 4ª vez, ele caiu em si. Ele chorava, dizendo assim, por 30 anos eu acreditei que isso era uma verdade, que nós tínhamos uma alma dentro da gente. Então vejam como nós estamos enraizados de mensagens e de doutrinas prostituídas, né? Que entram na nossa vida por tradição, às vezes, né? ou por uma explicação fora daquilo que está na palavra de Deus. As erradas em relação à Bíblia, né? Que faria esse elo para identificar mãe e filhas. Né? Então, o amigo que está ouvindo em casa, ele deve se perguntar assim, da onde vem a doutrina que a minha igreja está ensinando? Será que a doutrina que eu estou seguindo na minha igreja, ela vem da palavra de Deus? Ela vem de uma tradição de alguma igreja?
ela vem, da onde vem aquilo que eu estou acreditando e seguindo? Porque a Babilônia, ela faz uma tríplice aliança no final dos tempos, né? Que a gente sabe que é o poder do papado, poder papal, aí da besta que emerge do mar, depois o protestantismo apostatado. A gente vê muitas igrejas protestantes seguindo aquilo que a Igreja Católica Romana ensinou. Né? A observância do domingo é esse elo, né? Tão forte. Né? E por último, o espiritismo, como você mencionou aqui. São os 3 elos: papado, protestantismo apostatado e o espiritismo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.